Exercício de cálculo da carga térmica de aquecimento. Calcular a carga térmica de aquecimento para atender uma sala de computação. A sala de computação, chamada de fitoteca, localizada no Rio de Janeiro com as seguintes coordenadas: latitude menos 23 graus, longitude 43,2 graus. Os dados de inverno são temperatura de bulbo seco, TBS, igual a 14 graus centígrados. A umidade relativa, 80%. A fitoteca, que é uma zona terciária, possui as seguintes dimensões: comprimento, 17,5 metros. Largura, 7 metros. O pé direito é mostrado no corte AA e possui 3,5 metros. O entorno da sala é composto pelos seguintes recintos: casa de máquinas, que é a zona primária, com temperatura de 17 graus centígrados. Sanitários, com temperatura também de 17 graus centígrados. O corredor possui temperatura de 22 graus centígrados. E o ambiente externo possui uma temperatura de 14 graus centígrados. O regime de operação é de 24 horas. O recinto será ocupado por 3 pessoas e a iluminação é composta por luminárias fluorescentes, totalizando 3.500 watts. A potência dos equipamentos que estão dentro da sala somam 2.500 watts. Detalhes arquitetônicos. A orientação do prédio. A seta indica que a parede externa de 7 metros de largura está voltada para o norte. Paredes internas de tijolo furado de 15 centímetros e reboco, sendo pintura na cor média. Paredes externas, tijolo furado de 25 centímetros e reboco, sendo de pintura na cor média. Teto, considerar o corte do perfil da cobertura. O piso, considerar piso com laje de 10 centímetros e acabamento de taco. Janelas com vidro, considerar janelas fechadas e protegidas por persianas na cor interna de cor clara. Portas, considerar todas as portas para o ambiente não condicionado e para o exterior normalmente fechadas. Nível de ruído, 40 a 50 decibéis. Pureza do ar, filtro de classe F3 menor do que 90% para 5 milímetros. Fator de bypass, 0,14. O coeficiente global de transferência de calor, o U da janela, igual a 6,2 watts por metros quadrados por Kelvin. O U do piso, 0,39 watts por metro quadrado por Kelvin. Para a determinação das condições internas, deve-se adotar as determinações das normas para o recinto a ser climatizado. No caso, em estudo, a NBR 10080 deve ser consultada, que ela trata das instalações de ar-condicionado para salas de computadores. No item 4, que trata da temperatura e umidade relativa, mais precisamente no item 4.1, determina que a temperatura de bulbo seco deve ser igual a 22, mais ou menos 2 graus centígrados. E a umidade relativa deve ser igual a 50, mais ou menos 5%. Então, estas serão as condições internas que serão mantidas na sala de computadores.
TBS igual a 22 mais ou menos 2 graus centígrados e umidade relativa 50 mais ou menos 5%. Com as condições internas definidas, deve-se conhecer as condições climáticas para a cidade do Rio de Janeiro. Para isso, consulta-se a NBR 16401, parte 1, que trata de instalações de ar-condicionado, sistemas centrais e unitários, parte 1, projeto das instalações. No anexo A3, tabela de dados, na tabela A6, que corresponde à região Sudeste, são mostrados dados climáticos para a cidade do Rio de Janeiro. Observa-se duas localizações, Santos Dumont e Galeão. Serão adotadas as condições climáticas de Galeão devido à localização informada no enunciado do problema. Para a carga térmica de aquecimento, deve-se adotar as condições de inverno. A carga total de aquecimento é dado pela soma das cargas de condução, sensível e latente. Para a carga térmica devido à condução, faz-se uso da seguinte tabela auxiliar. Na primeira coluna são listados elementos da edificação, como janelas, paredes, tetos e piso. Na segunda coluna tem-se a área. Na terceira coluna, a transmitância. Na quarta coluna, a temperatura de conforto adotada. Na quinta, a temperatura ambiente. Na sexta, a diferença de temperatura entre os ambientes externos e internos. Na sétima, a carga de calor por condução. Nessa coluna é totalizada com o calor que é perdido no interior para o meio externo por condução. A segunda coluna da tabela se refere às áreas das paredes, janelas e portas da edificação. Na planta baixa, vamos numerar os elementos que compõem a edificação. Vamos chamar as paredes de P1, P2, P3 e P4. Teremos também o piso e o teto. As áreas serão calculadas com auxílio da tabela, indicando o nome das paredes, teto e piso na coluna parede. Para a parede P1, vamos indicar o comprimento e o pé direito. Na planta baixa, pega-se o comprimento da parede, que é 17,5 metros. No corte AA, pega-se o pé direito, que é de 3,5 metros. Preenche-se a tabela com as informações da parede 1. Calcula-se a área da parede 1, que ficou em 61,25 metros quadrados. Completa-se a tabela com os valores das demais paredes e teto. Finalmente, totaliza-se o total da área em 416,5 metros quadrados. A coluna área líquida deve ser preenchida com o valor da área da parede, sem considerar a área de porta e janela. Para o cálculo das áreas de portas e janelas, será utilizado a seguinte tabela.
Olhando a planta baixa, há uma janela na parede P1, que chamaremos de J1, e há uma porta na parede P3, que chamaremos de PO1. J1 mede 3,60 por 1,80 metros, e a porta mede 1,80 por 2,10. As medidas são transportadas para a tabela e as áreas das mesmas podem ser calculadas. Para calcular a área de J1, multiplica-se o comprimento 3,6 pela altura de 1,8, totalizando 6,48 metros quadrados. Calcula-se também a área PO1, que resulta em 3,78 metros quadrados. Agora, deve-se deduzir o valor da área da janela 1 da área total da parede P1, que dá uma área líquida de 54,77 metros quadrados. Agora, deve-se deduzir o valor da área da porta PO1 da área total da parede P3. A área líquida da parede P3 ficou em 57,47 metros quadrados. As paredes P2, P4, o piso e o teto não possuem áreas a serem deduzidas, então as áreas líquidas serão as mesmas áreas das paredes. Feito isso, o total da área líquida será de 406,24 metros quadrados. Na tabela para o cálculo da carga devida à condução, indica-se os locais aonde serão calculados os fluxos de calor. Preenche-se com os valores das áreas da janela J1 e com as áreas líquidas das paredes, tetos e piso. Veja que, nas paredes externas, foram somadas as áreas líquidas das paredes P1 e P2. O próximo passo é determinar a transmitância. No enunciado, foi informado o valor de U para a janela e para o piso. Esses valores devem ser colocados na tabela. Para o cálculo de U para as paredes, deve conhecer quais os materiais foram usados para construí-la. No enunciado, foi informado que as paredes internas são de tijolo furado de 15 centímetros e reboco pintado na cor média. As paredes externas foram feitas de tijolo furado de 25 centímetros e reboco pintado na cor média. A seguinte tabela será usada para guardar as informações das características das paredes. São listados o tipo de parede interna ou externa, a espessura do tijolo, o tipo de acabamento, a cor da parede, a transmitância U do componente, a capacidade térmica do componente, o atraso térmico do componente, a espessura dos tijolos usados, o tipo de acabamento são colocados na tabela. Com essas informações, deve-se determinar U, CT e Φ. Para isso, deve-se utilizar a NBR 15220,
que trata do desempenho térmico de edificações, parte 1, definições, símbolos e unidades. Com os dados das paredes internas, usando a tabela D3 da NBR 15220, determina-se os valores de U, C, T e Φ, que serão 2,28 watts por metro quadrado Kelvin, CT igual a 168 kJ por metro quadrado por Kelvin e Φ igual a 3,7 horas. Esses valores são transportados para a tabela. Com os dados das paredes externas, na tabela D3, os valores de U, CT e Φ serão 1,61 watts por metro quadrado por Kelvin, 232 kJ por metro quadrado por Kelvin e 5,9 horas de atraso térmico, respectivamente. Transportando esses valores para a tabela, pode-se transferir os valores de U para a tabela do cálculo do fluxo de calor por condução. As paredes internas são P3 e P4. Os valores de U são colocados na tabela para essas duas paredes. As paredes externas são P1 e P2. Vamos considerar o mesmo UR do piso para o teto. No exercício de carga térmica de resfriamento, este cálculo será apresentado. Com todos os valores de U determinados, deve-se preencher a tabela com as temperaturas de conforto. Essa temperatura é a mesma para todos os recintos. Ela foi definida quando se determinou quais seriam as condições internas. O valor de TBS será de 22 graus centígrados. Transporta-se esse valor para a tabela. Logo, a temperatura de conforto será de 22 graus centígrados. A temperatura ambiente deve ser indicada de acordo com as temperaturas do entorno da edificação, das salas vizinhas e corredores. A planta baixa indica as temperaturas externas. Casa de máquina, com temperatura de 17 graus centígrados. Sanitários, com temperatura também de 17 graus centígrados. Corredor, com temperatura de 22 graus centígrados. O ambiente externo, com 14 graus centígrados. Piso, com 12 graus centígrados. E o teto, com 14 graus centígrados. Todos esses valores são colocados na tabela para o cálculo da condução. Agora, calcula-se a diferença de temperatura entre o interior do recinto e o exterior à sala de computação. Por exemplo, para a janela J1, a diferença de temperatura será 22 menos 14. Que será igual a 8. Então, o ΔT será igual a 8 graus centígrados. Fazendo isso para todos os elementos, completa-se a coluna ΔT. O fluxo de calor por condução é dado pela equação Q de condução é igual a A vezes U vezes ΔT. Então, para a janela J1, o calor de condução será dado multiplicando o valor da área
pelo valor do U pelo valor de ΔT, que será igual a 321,41 watts. Repetindo o mesmo procedimento para os demais elementos, completa-se a coluna fluxo de calor por condução. Assim, o fluxo de calor total por condução é dado somando a coluna calor por condução, totalizando 2.481,66 watts. Para determinar a vazão de ar exterior necessária para manter a qualidade do ar interior, deve-se seguir o que determina a NBR 16401, parte 3, que trata da qualidade do ar interior. Como no exemplo temos apenas uma zona, que chamaremos de Z1, a vazão suprida na zona pelo sistema, Vs, é igual à vazão suprida na zona, Vz. A vazão a ser suprida na zona é calculada pela seguinte equação. Vz é a vazão efetiva de ar exterior, dividida pela eficiência da distribuição de ar da zona. A vazão efetiva de ar exterior é dado por esta equação, onde Pz é o número máximo de pessoa na zona de ventilação, Fp é a vazão por pessoa, expresso em litros por segundo para cada pessoa, Az é a área útil ocupada pelas pessoas e Fa é a vazão por área útil ocupada. Para auxiliar no cálculo da vazão suprida na zona, utiliza-se a tabela como suporte. Na primeira coluna, tem-se as referências onde são encontrados os valores a serem utilizados nos cálculos. Na segunda coluna, são listadas as variáveis ou equações utilizadas. Na terceira e quarta colunas, são as zonas a serem climatizadas. Na última coluna, são guardados o somatório das zonas. Primeiro, calcula-se a vazão efetiva. O valor de Pz foi informado no enunciado. A ocupação da fitoteca é de 3 pessoas. Então, transportando esse valor para a tabela, a zona Z1 terá um Pz igual a 3. Fp é retirada da tabela 1 da NBR 16401, parte 3. Na tabela 1, vazão eficaz mínima de ar exterior para ventilação, escolhe-se o nível 1. O CPD é o local com atividade similar ao do projeto. O valor de Fp será de 2,5 litros por segundo e por pessoa, e Fa igual a 0,3 litros por segundo por metro quadrado. Esses valores são colocados na tabela. Então, Fp será igual a 2,5 e Fa será igual a 0,3. O próximo passo é colocar a área da zona, que corresponde à área de piso. A área de piso corresponde à área da sala, que já foi calculado e totalizado em 122,5 metros quadrados. Esse valor deve ser colocado na tabela. Então, da tabela
do Q de condução, AZ será igual a 122,5. Agora, falta determinar a eficiência da distribuição de ar da zona. EZ é determinada usando a tabela 2 da NBR 16401-3. A tabela 2 trata da eficiência da distribuição de ar nas zonas de ventilação, considerando que a insuflação de ar quente pelo forro e retorno pelo piso, que dá um EZ igual a 1. Transportando o valor de EZ para a tabela, fazendo as multiplicações necessárias e somando-as, a vazão efetiva totaliza 44,25 litros por segundo. Dividindo a vazão efetiva pela eficiência, obtém-se o mesmo valor, de 44,25. Pode-se agora fazer a correção referente à densidade do ar, cujo valor adotado foi de 1,10 kg por metro cúbico. Então, multiplica-se Vz por 1,10, totalizando 48,675 litros por segundo. Como temos apenas uma zona, a soma das zonas ficou igual ao valor da zona Z1, que é de 48,675 litros por segundo. Pelo mesmo motivo, a vazão total do sistema, Vs, será igual a Vz, totalizando 48,675 litros por segundo, que é o mesmo valor do somatório das zonas, 48,675 litros por segundo. Com o valor da vazão de ar externo determinada em 48,675 litros por segundo, calcula-se a parcela de calor sensível. A parcela de calor latente é determinada pela equação. A temperatura interna é de 22 graus centígrados. A temperatura externa é de 14 graus centígrados. A umidade absoluta interna para as condições internas de 22 graus centígrados e umidade relativa de 50% é de 0,008228 kg de vapor por quilograma de ar seco. A umidade absoluta externa para as condições externas de 14 graus centígrados e umidade relativa de 80% é de 0,007954 kg de vapor por quilograma de ar seco. O valor do calor sensível pode ser determinado com o seu total em 478,962 watts. O valor do calor latente é também determinado usando os valores das umidades absolutas, com o valor total sendo igual a 40,01 watts. A carga total de aquecimento é calculada com auxílio da tabela. O calor total é a soma das contribuições das cargas sensível e latente. A carga sensível é dada pelo fluxo de calor por condução e pela parcela sensível da vazão de ar do sistema. Assim, a carga total sensível é de 2.960,62 watts. A carga latente é de 40,01 watts. Conclui-se que a potência de aquecimento é de 2.960,62 watts
E a potência do umidificador é de 40,01 watts.